Antes de começar, eu queria dar 2 recados aqui. Primeiro é que eu fui enganado. Me falaram que isso aqui era uma palestra, um espaço de congresso normal. Eu acho que está bem longe disso. O que a gente está vivendo aqui é um processo de desenvolvimento humano disfarçado de congresso. Eu já passei aqui nesses 2 dias. É incrível. Eu estou muito orgulhoso de estar podendo abrir esse espaço para as famílias. Depois vão vir aí os queridos, vão falar um pouquinho também sobre esse espaço. E um segundo recado é que quando vocês veem o Celso aqui, na verdade, eu sou o 5. Eu não sou o tipo 5. Eu sou 5 pessoas. Para eu estar aqui, tem alguém ali, ó, que está me dando todo o apoio necessário para cuidar desses tesourinhos. Queria estar aqui comigo, claro, mas assim, não são 7, né, Meda? Então aprendi muito hoje nessa palestra. Vou chegar lá, a gente vai chegar lá, mas a gente vai falar inclusive sobre a importância desses movimentos. Eu acho que isso faz parte aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o fortalecimento da família, mas... Opa! Ih, ficou escura a foto, pena. A gente vai falar um pouquinho sobre potencialização das famílias. Por que potencialização? Eu acho que tem um aspecto importante aqui que a gente deve considerar. Potencializar significa a gente tirar aquilo que está com a gente, que é bom, e às vezes está guardado, está escondido, e a gente precisa trazer isso de volta. E a construção das famílias, ela passa por alguns momentos que a gente acaba esquecendo tudo isso. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão da nova era e os impactos dela para a família, então eu vou trazer uma linguagem do meu jeito, mas uma linguagem que para alguns pode ser talvez mais aberta, mas eu acho bastante interessante a gente começar a discutir isso que a gente está vivendo também. Essa transição planetária, o que isso impacta de verdade dentro das nossas casas. Aqui, gente, não dá para ver a foto direito, mas isso aqui, ó, é uma cara de susto minha depois de ter feito um trabalho que foi bastante denso dentro de uma organização, uma empresa, que era uma empresa familiar, mas era uma empresa que tinham 2 donos casados, uma 8 sexual bem forte, bem para frente, e um 3 autopreservação, que era um trator, e os 2 juntos coordenavam todo esse trabalho com essa empresa. Eu entrei lá para fazer esse trabalho e calha sempre de ter famílias envolvidas. Mas o principal ponto dessa foto aqui não foi esse trabalho em si, mas essa pessoa que está do lado aqui, que infelizmente ficamos apagados. Será que já apaga a luz? Apaga a luz um pouquinho, para a gente poder enxergar. Aqui, ó. Isso, boa, gente. Olha, isso aqui o Enneagrama me trouxe. A gente teve um momento de vida onde houve um juramento de que a gente nunca ia trabalhar junto. Pelo meu estilo de ser, pelo como eu era. O 3, sexual, trator, empresário, executivo. E ela uma 5, autopreservação. E a gente foi aprendendo com o Enneagrama como fazer esse alinhamento. A gente chama hoje de alinhamento de consciências, isso que a gente traz. Porque não adianta ela estar se espiritualizando, e eu também, e a gente estar em união, dentro do mesmo saco, mas não em unicidade, que são coisas diferentes. É diferente quando ela indo para um Theta Healing, ela indo para um Reiki, eu indo para uma PNL, eu indo para um Enneagrama, mas a gente não cruzar esses caminhos. E a importância disso é tão grande que a gente vê em muitos desses processos de autodesenvolvimento, as pessoas, ao invés de se unirem em casa quando iniciam essa jornada espiritual, começarem a ter um afastamento. Isso tem algumas explicações, inclusive energéticas. Quando a gente começa a ter um desenvolvimento, a gente começa a ter esse crescimento espiritual, eu começo a me afastar de certa forma, porque minha vibração vai para um lado e da outra pessoa que convive com a gente começa a ficar mais afastada. O que acaba acontecendo? Para eu poder ter conexão e começar a ter essa relação de novo, eu preciso começar a gastar energia. A gente não está preparado para gastar energia, não em casa. Você chega em casa e quer gastar energia para ter conexão com quem você ama? O que acaba acontecendo? Você começa a ter um afastamento, fica mais calado e sai. Isso acaba gerando um certo rompimento, mesmo em casa com filhos.
E a gente acaba tendo que fazer um trabalho, é aqui que a gente vai entrar, em buscar esse ajuste vibracional dentro das casas. Para a gente poder falar e poder avançar um pouquinho mais, essa é a primeira pergunta que eu gosto de fazer sempre, né? O que é família? É tão grande essa questão de família, né? Quando eu tinha os meus funcionários, tinha a minha galera que trabalhava comigo, eu sempre chamei eles de filhos, né? Porque a gente trabalhava, principalmente quando o Enagrama chegou e a gente começou a fazer os trabalhos todos. Mas a gente precisa, de certa forma, começar a nichar isso, para vocês entenderem onde é que está o trabalho. E depois que vocês entenderem onde é que está o trabalho, o que pode ser aplicado disso na vida de vocês? Porque, de certa forma, se a gente olhar, isso aqui também é uma família. Só que esse tipo de trabalho não se aplica necessariamente para todos. A gente discutiu um pouquinho isso ontem, né, Mi? Por quê? Essa é a visão onde eu estou atuando. Como a gente fala, é a minha verdade, não é a verdade absoluta. É a minha. A minha verdade de atuação está aqui, nessa construção. E a gente fala do eu, do filhos e do romance, é como se fosse a gente vai trazer aqui a lei do 3, mas o casal, seja ele homem e mulher, seja mulher, mulher, homem, homem. Quando chega o filho, e ele chega trazendo e fazendo essa força, o que existia de construção antes muda completamente. E por mais que a gente ache estar preparado, e quando chega o segundo, e quando chega o terceiro, que foi o meu caso, você acha, não, agora já foi o segundo vai vir tranquilo. Aí vem daquela derrubada. Aí vem o terceiro. Aí quando a gente fala agora, não, vai ser só mais um. Vem para causar. E eu digo mais, hoje eu não julgo mais famílias, eu falava, nossa, mas tem 3 filhos, é quanta coisa, né? Eu só tenho um. Não julguem dessa forma, porque a gente não sabe o trabalho que esse um pode dar para essa família. Às vezes um só dá trabalho de 5. Então vai de cada um. Vamos lá. E o que é a nova era, gente? A gente está escutando tanto isso, né? A gente fica falando de transição planetária. Mas o que é isso de verdade? O que é a era do ouro? Calhou de ser 3 falando de era do ouro, né? Mas acontece. E de certa forma começou a vir para mim porque essa conexão toda, né? O que é a nova era? E a pergunta que eu faço ela é mais importante. O porquê falar de nova era para as famílias? O que a nova era traz para a nossa vida hoje? Já que a gente fala de energia, já que a gente está nesse espaço. Tem 2 palavras aí que eu gostaria de trazer para vocês, que representam claramente para mim, e de novo, é a minha verdade, é o que eu sinto, não é a verdade absoluta. A primeira delas é amor. A nova era traz amor. E como seria ter amor, mais amor, ou potencializar o amor dentro da casa de vocês? E a segunda palavra é prosperidade. Como seria potencializar prosperidade dentro da casa de vocês? E se existe uma energia que está vindo aí, e essa energia está possibilitando a gente trazer tudo isso, por que não aproveitar? Tem uma discussão muito grande se a gente já está ou não. O tempo é uma coisa muito relativa. Quando a gente aí, astrólogos, astrônomos, aí você vai para espiritualistas, você tem uma discussão muito grande. Porque tem sim, os antigos acreditavam nessas regências, as eras. Aí você tinha a era de peixes, a era de aquário agora, chegando. Para alguns já está acontecendo, para outros está, de certa forma, ainda chegando. Para alguns até vai demorar mais de 100 anos. Mas existe sim, nesse momento, um overlapping, se eu posso dizer assim, que é a junção dessas eras. Você puxar aquilo que tem, você ainda tem essa carga dessa era anterior, para chegar nessa era nova, que é essa abertura que está sendo proporcionada para nós. A primavera cósmica, olha que bonito que é falar isso, né, gente? E aí vem uma questão que eu falo muito com meus filhos. O meu primeiro filho ele foi abençoado porque ele foi crescendo acreditando em Papai Noel. Até agora, com 8 anos, só que agora eu tenho um filho de 2, e o filho mais velho traz para casa que não necessariamente o Papai Noel existe, porque ele aprendeu isso na escola. E quando vem esse questionamento para mim, que às vezes aparece na mesa, a resposta que eu dou para ele é bem simples. O Papai Noel existe para quem acredita nele. Para quem não acredita, ele não existe. Conviva com os dois.
Se você acredita, ele está no seu coração. E você vai poder aproveitar o máximo que ele pode trazer para você, porque você acredita na energia dele. E as coisas vão acontecer para você. É mais ou menos isso quando a gente fala de energia, como a gente fala das coisas que estão acontecendo aqui, quando a gente fala do sutil. Então esse recado é para isso. Se a gente puder, de certa forma, aproveitar o que tem aqui disponível nesse campo nesse campo energético, nessa consciência que está chegando, aproveitem. Porque aquilo ali, ó, vai se beneficiar com certeza. Vamos lá, gente. Já que a gente está falando um pouco de questões espirituais, eu vou trazer um pouquinho aqui do Meda. Aproveitar, Meda, só seu desenho. Calhou do Meda desenhar pra gente. Você desenhou, hein? Aqui, ó. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Quem não ouviu, foi presenteado hoje por conhecer níveis neurológicos. Quando a gente fala de níveis neurológicos, é um conceito que eu aprendi dentro da PNL, foi adaptado por Robert Dilts, ele trouxe para a PNL, e a gente aprendeu dentro dos conceitos na Iluminata, na época ainda. A PNL foi uma porta de entrada para mim, né, para esses processos espirituais, e o Enneagrama veio como se fosse uma grande cereja do bolo. Mas a gente aprendeu que os primeiros processos são a externalização, né? Como níveis de consciência, muito bem explicado. E aqui você vai trazer suas habilidades, seus comportamentos, o ambiente onde você vive. E você vai subindo e vai começar a mexer em identidade e crenças dentro da PNL, trabalhado muito forte na parte do Master. E aí você vem para um momento espiritual onde você tem uma conexão disso tudo. E aí o querido João Cortez, que desenvolveu tô com a licença poética dele de trazer para cá essa roda, para a gente poder olhar com carinho para ela. Mas é um ponto muito interessante. Quando a gente vai falar de processos de desenvolvimento, e aí eu venho de uma base muito forte do coaching, e o Enneagrama é um pouco assim também, tá, gente? A gente busca sempre um ponto de alavancagem. É claro que uma vida extraordinária é ter tudo isso muito forte. Só que se você tentar trabalhar tudo ao mesmo tempo, a tendência é que você, de certa forma, acaba dispersando. E tem sempre um ponto principal, que é o ponto onde eu trabalhar vai fazer eu ter resultados mais rápidos e mais fortes. De certa forma, o Enneagrama é isso, não é? Você tem lá os 9 raios, mas você tem tudo em você. Mas tem um raio principal que você, ao olhar para ele e trabalhar nele, pelo menos no início, faz você ter uma alavancagem, um crescimento, uma elevação de consciência muito mais forte. Depois você tem que começar a se abrir, porque senão você fica preso na caixa. Mas tem um início disso tudo. E esse início é olhar para aquele ponto de alavancagem. Quando a gente fala de trabalho de desenvolvimento espiritual, e esse é muito legal, a gente mapear em que momento que a gente está. E é um exercício que eu vou propor para vocês agora, de certa forma, olhar para isso aqui e analisar onde é que vocês acreditam que a energia de vocês está precisando de mais atenção nesse momento. A minha esposa é um 5, eu fiz recentemente também um podcast com o João, que é um 5 também. A gente brinca que o 5, quando começa a conectar, derruba tudo. E com a minha esposa acontece direto, a gente está fazendo, acontece alguma coisa, trava computador, e assim é. Bom, a gente precisaria da imagem para conseguir pelo menos mostrar a roda. Tá. Vamos... Eu só não vou fazer dancinha, tá, gente? Que isso aí... Minha esposa tentou me levar para dança de salão, mas não funcionou. Eu ia chegar na venda, não dá para ir agora. Aí, gente, ó, voltou a roda. Eu só peço para quem estiver me ajudando, café com o tempo, porque... Tá, cadê? Se deixar... Gente, o que a gente vai propor para vocês agora? Olhem para isso que está aqui. Autoconhecimento. Consideração do todo.
As ações que você está fazendo hoje estão impactando somente a você, ou você já está enxergando o quanto isso está abrangendo o mundo e o universo, talvez, eu não sei qual espaço que você está enxergando. As suas ações hoje já estão impactando, aqui é bem social, né? Protagonismo, o quanto vocês ainda projetam, e a Raíssa trouxe essa visão para a gente, com muita clareza, o quanto vocês projetam nos outros as questões que acontecem com vocês. Quanto vocês responsabilizam o externo por tudo o que está acontecendo. Estado de presença. O quanto a gente está realmente presente no que a gente faz. Ou a gente está fugindo o tempo todo para algum outro lugar. Senso de propósito. A gente já tem algo aqui? E percebam, gente, propósito não é necessariamente fazer algo. No meu caso, eu aprendi que propósito é ser algo. Eu não necessariamente preciso estar aqui para estar vivendo o meu propósito. E eu vivi isso na pele. Quando eu fiz a minha ida ao ponto 6 em cima do tapete, eu encontrei lá o meu caminho com as famílias. Quando eu voltei para o meu ponto 3, eu estava caminhando em direção ao propósito bonito, mas eu me fechei. Faltou a integração no ponto 9, eu continuei caminhando em nome de um propósito bonito, mas ainda com o coração fechado. E isso é muito importante a gente entender. Eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um empresário, eu posso ser o que eu quiser, desde que eu seja a minha verdade. E isso é o meu propósito. Hoje é ser a minha verdade fazendo o que eu quiser. Amor incondicional. O quanto a gente está preparado para amar o próximo do jeito que a gente ama, seja a mãe, seja o pai, seja os filhos. Está percebendo que o amor incondicional passa por não ter condição alguma. Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Estou dizendo para a gente olhar com carinho aqui e poder entender, porque isso passa por questões de julgamento muito fortes. Entrega. O quanto eu ainda estou controlando e quero controlar tudo o que acontece à minha volta, os resultados e a minha vida. E o quanto eu sofro com isso. O quanto eu realmente tenho condição de fazer o meu melhor e entregar para o universo, porque o resultado vai vir. E a expansão de percepções, que foi uma adoção extra que ele colocou ali, eu já boto o próprio João. Cada item desse aqui tem um autor específico, que é uma ponte-chave, tá, gente? Expansão de percepções eu vou deixar com ele aí. Isso aqui a gente tem condição de realmente expandir as nossas percepções e entender que a gente não está necessariamente como a nossa única verdade. A gente na PNL chama de mapas, mas a nossa capacidade de entender que o outro enxerga o mundo de forma diferente. E também não é fácil. Por que é importante a gente trazer aqui? Porque qualquer um desses pontos que a gente trabalhar, nós vamos afetar de forma muito profunda as pessoas que estão próximas a nós. Então, o que eu gostaria de propor para vocês agora aí é vocês abram um caderninho, todo mundo mesmo, e anote um ponto desse, umzinho. E escreva aí. Qual é o ponto que você vai trabalhar a partir de segunda-feira? Um só. E eu vou pedir mais uma coisa, como continuação. Como o Enneagrama, o conhecimento que vocês estão adotando aqui, vai ajudar vocês nessa tarefa. Todo mundo aqui conhece o Enneagrama? Bem. Quem não tem segurança ainda para buscar essa resposta, está aí um bom caminho. Estudar um pouquinho para poder chegar nisso. Chega a apagar de novo. Mas daqui para frente não tem tanta necessidade de tela. Firmado o compromisso, gente? Vamos lá? Eu não preciso responder muito porque o que o Enneagrama tem com tudo isso, né? O Enneagrama ele traz para mim nessa foto, aqui estão os meus filhos, alguns amiguinhos, isso aqui é um tapete, a gente abriu o nosso tapete lá no prédio e deixou a criançada brincar livre. O Enneagrama ele pode ser flexível, ele pode adotar linguagens diferentes, ele é um conhecimento que está aí faz milhares de anos. Ele tem uma série de simbologias, sim, mas ele pode ser dotado de linguagem que seja mais acessível para o público que você está trabalhando. A gente não precisa se prender necessariamente para uma série de questões. Mas veja só a felicidade e a alegria. A gente vai depois trazer, né, com mais calma. Eu nem vou entrar em questões muito técnicas aqui, eu vou ficar mais em exemplos e práticas de vida. Mas veja isso.
Se o Enneagrama puder trazer isso aqui para as pessoas que a gente está impactando, seja da forma que a gente vai trabalhar, se a gente olha para essas crianças aí, muitos vão olhar, mas como é que faz para poder trabalhar com criança em Enneagrama? Nós vamos aprender já já. É possível. É possível trabalhar com qualquer coisa, gente. Desde que seja com o coração e o propósito de levar esse amor para frente. Vou falar um pouquinho da minha história, né? Não podia faltar por tipo 3, tem que contar um pouco de história. Quando eu comecei na minha carreira, né, como engenheiro, eu queria trazer um pouquinho dessa minha visão de despertar, o que aconteceu comigo. Eu tinha um norte, que era esse crescimento dentro de empresas multinacionais, e o cara entra, eu tipo 3, sexual, entra com 2 anos de casa, tem com 30 anos ali, o cara acha que sabe tudo e quer mandar em todo mundo, e crescendo que nem um trator. E fui avançando, entrando em túneis, entrando em engenharia, comecei num tipo de indústria, fui circulando, e o universo foi me puxando, foi me trazendo, me devolveu para Florianópolis, onde eu vivo hoje, e as coisas foram acontecendo. E daquele jeito, né? Eu achei que eu ia crescer e as coisas acontecer até que o universo começou a dar aqueles tapas na nossa perna. E eu fiz meu movimento de carreira. Essa foto aqui é uma foto que representa bem os estágios finais da minha vida. Esse meu filhinho aqui, não dá para ver agora, eu estou de bermuda. Eu estou equilibrando o computador, eu moro num lugar que são 250 apartamentos, estou equilibrando o computador num braço, filho oitinho, meu oitinho, no meu outro braço. Do outro lado da tela, tinham pessoas no interior do Espírito Santo, Santa Leopoldina. A gente teve um problema na usina, a gente teve um princípio de desabamento no túnel, as pessoas tinham que entrar lá dentro, com risco de vida, e quem tomava a decisão era esse cara aqui, ó. Vocês imaginam a energia que está sendo passada para essa criança, nesse momento. Eu já tinha um certo conhecimento, já tinha um despertar acontecendo, mas eu estava sendo dragado para sair daquele espaço onde eu estava. Entendam, gente, esse trabalho precisa ser feito, e era muito importante. Alguém tinha que tomar a decisão se entrava ou não. Tinha alguns milhões envolvidos, uma usina envolvida, energia, as pessoas que às vezes acendem a luz não têm ideia o que passa. Alguém tinha que tomar a decisão. Mas a vida estava me levando para uma posição onde eu estava tendo que abrir mão de algo em desequilíbrio. Quando a gente fala de leis sistêmicas, eu não sou constelador, mas o que eu tenho apanhado para poder aprender, o trabalho, o dinheiro tem que estar também. Tem que equilibrar. A gente não pode ser só de um lado, não é só família. O dinheiro tem que estar junto. Mas também não pode ser só trabalho. Tem que estar junto. Tem que ter o equilíbrio sistêmico em tudo. E aí aconteceu isso. A gente passou por uma situação, na época eu tinha um plano de saúde muito bom, um dos melhores hospitais de São Paulo, eu fui, a criança simplesmente parou de andar, todo mês ele ficava doente, de repente parou de andar, simplesmente parou de andar. Começou a engatinhar, de repente nem sentar mais. E fomos parar nesse hospital, não interessa qual hospital, mas a gente passou por uma situação lá onde tinha um médico dizendo, olha, eu preciso fazer um exame nele, fazer uma ressonância, a ressonância tem que ter anestesia geral e ele está com febre, mas eu preciso que faça, senão a gente vai ter que injetar uma série de questões nele que pode afetar a vida dele para frente muito. E a gente descia no anestesista, o anestesista falava, cara, se você enfiar seu filho, ele não sai da maca, ele não volta. E a gente subia e o cara falava, pode ir lá fazer, porque senão não vai dar certo. E a gente naquele hospital batendo cabeça como pai e mãe. Foi a primeira vez na vida, na época, que minha esposa falou, vai trabalhar. Eu falei, não. Não vou. E eu lembro de eu andando no hospital, meu filho, oitinho, na verdade eram 4. Desculpa. Imagina a carga emocional para uma criança que introjeta, um 4 que estava ali comigo. Segurando ele aqui. Tubos do outro lado, andando para o hospital para cima e para baixo. Parece uma entidade, uma pessoa, em forma de pessoa na época. Minha cabeça não estava preparada para enxergar muita coisa, então apareceu num formato de enfermeira aquilo para mim. Olhou para mim e falou assim, com esse amor, ele vai sair rapidinho. À noite ele dormiu, no dia seguinte baixou a febre, entrou naquela ressonância, não era nada, deu um dia para o outro, aquela criança já estava andando.
E o que ficou para mim na época, se o amor cura, e quem não tem amor, e as crianças que não têm acesso a esse recurso, que é um recurso que não custa. Se o amor cura, eu posso dar isso para ele. Vocês entendem onde que o Enneagrama pode levar a gente, gente? Cada consciência que a gente trabalhar, a gente pode estar mexendo num pai de família que vai poder curar o próprio filho. Que vai poder curar as relações do mundo. Vocês entendem onde a gente pode ir? Quando a gente entra numa empresa e faz um trabalho lá dentro, a gente pode curar um monte de questões internas que vão se espalhar de forma absurda. É nesse espaço que a gente tem que chegar. A gente tem que entender que nosso trabalho, de forma direta, não é de forma indireta, de forma direta, vai fazer isso aqui. Pergunta se essa criança hoje fica doente. Ela nem sabe que é doença mais. A cura está nos pais. E é aí que a gente está indo trabalhar. É aí que a gente está indo trabalhar. E essa família, ó, hoje, para apresentar para vocês a Maia, minha umzinho social. O Kaique, aquele menino que vocês viram lá, meu 4 autopreservação. E esse aqui que veio para dar uma transtornada na nossa vida, um oitinho sexual, que está no Terrible 2, para quem tem filho sabe como é essa fase dos 2 anos, juntando com essa energia deliciosa do 8, a gente está aprendendo ainda como equalizar. E o Enneagrama aqui, gente, ó, sempre como catalisador desse processo todo. O Enneagrama entrou dentro da nossa casa e ele veio para poder nos mostrar esse espaço. Hoje eu tenho um filho 4, autopreservação, que ele introjeta energia, ele sente, às vezes ele vai numa brincadeira de escola, e ele volta com um sentimento diferente, vai para uma festa, e ele desaba lá porque está sentindo algo. E ele começa às vezes a perceber coisas do vizinho e começa a trazer para ele. E numa linguagem que a gente aprende, a gente consegue conversar e ele consegue rapidamente se equalizar e sair desse espaço. E ele está crescendo assim. Ele está crescendo nesse espaço saudável, que o conhecimento do Enneagrama pode trazer para a gente. A questão do 1, eu acho que ali trouxe uma questão muito legal. Ali, ela realmente traz, ela vai para a escola, é um social. O 1 social tem uma questão do social, porque o social é diferente do sociável, né? Então tem essa expectativa, essa questão social tão forte, que muitas vezes não consegue, estoura no social, ele tem um drive social, e aí volta para casa, mas é PL e começa a se destruir. E a gente já conhece, a gente sabe que tem algo, a gente por esse conhecimento consegue fazer trabalhos legais com ela para tirar ela desse espaço. O 8 é uma energia que a gente está ainda sofrendo um pouquinho para lidar, mas vamos chegar lá. Um outro ponto importante, que é bem legal, é, alguém já perguntou para mim uma vez, tá, mas você fala para ele que ele é 4? Não. Hoje eu trabalho questões do ponto 4 do meu filho que é 4. Hoje eu trabalho questões do ponto 1 porque é a minha percepção. Eu não vou colocar ele nessa caixa, porque ele pode crescer e pode se perceber diferente. E aí isso é uma questão dele, é um respeito que a gente tem que ter. E aí, como um bom 3, que sintetiza as questões e a gente não consegue pensar pequeno, a gente sintetizou isso dentro de um processo que permitisse a gente escalar e começasse a crescer. E esse processo passa necessariamente, nada mais justo que por um 3, né, começar com flow, mas o método é flower, ou flower. E ele passa pela empatia pelo outro, que é o E, mas primeiro pelo respeito por mim, que é o R. Então tem essa relação e a gente consegue entregar isso para a família de forma muito legal. Só que tem principalmente o flow, que é muito para mim, inclusive. Para quem tem filho sabe que não tem muito como a gente controlar. A gente vai fazer uma viagem e acontece de tudo. De tudo. Não tem como a gente planejar tanto. E é muito difícil para a gente que tende a querer buscar resultado, querer controlar os processos. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Eu tenho 2 questões que eu vim buscar, que eu tenho ainda, está em mim, aqui está no ar, e eu estou precisando buscar resposta. E eu peguei sexta-feira, que ia ter todo aquele trabalho e tal, eu falei, cara, já sei, eu vou me conectar lá, eu vou buscar, e a resposta vai vir. E aí eu sento lá, tem uma cartinha dizendo, conexão divina, escute seu coração. Eu falei, já era, a resposta vai vir. Aí começou lá o 3, né, tal, pum, sentei, fiquei lá. E nada,
Aí veio uma coisa que veio, e é aquilo que a gente tem que aceitar na vida, né? Veio a imagem de um gato, e veio dizer, não leve um gato para sua casa. E eu vou explicar um contexto um pouco diferente. Eu sou alérgico, ou era. Mas um dia antes eu dormi na casa da Andréia, e ela tinha gatos. Os gatos ficaram se espalhando. Eu falei, cara, não tem o que fazer, eu vou deixar. Não aconteceu nada. E eu vou aparecer com um gato. Ela é 1 a 1. A minha filhinha que está nessa expectativa é 1 a 1 social. Depois eu converso com você para ver como chegar de forma mais... Né? Porque às vezes a gente constrói algo para entregar e ela tinha uma expectativa de receber de forma diferente e isso pode desabar o processo. 10. Bom. E aí tem um ponto bastante interessante, gente. Qualquer trabalho desse, qualquer trabalho que a gente faça, é muito importante a gente saber onde a gente vai. E quando a gente fala em família, a gente fala, tá, mas onde é que eu vou como família? Alguém já parou para pensar o que eu quero como família daqui a 20 anos, quem tem família? Daqui a 30? Alguém já olhou para isso com carinho? Já se perguntou? Já teve esse olhar carinhoso para dizer, cara, talvez eu esteja realmente aqui, eu fiz um mapa, mas onde é que eu quero chegar? Porque só a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você pode construir um caminho e se estruturar como jornada. Isso aqui vem muito do coaching, eu acho que o coaching traz essa estrutura nos processos. Você consegue olhar aqui, olhar lá e a partir dali traçar uma jornada e a partir dessa jornada traçada você começar a enxergar aquilo que vai te ajudar, aquilo que pode estar te emperrando. Mas você precisa saber onde você quer ir. E a gente como família tende a só ir. Principalmente quando nascem os filhos, aquele momento do puerpério, quem tem filhos aí vai saber o que eu estou falando, aquele começo, aquela transição da chegada, que é onde o Rafa está agora, né, Rafa? Principalmente para a mulher, eu vou trazer da minha experiência de novo, mas eu tive um momento no terceiro filho, onde os dois buscando processos espirituais, a gente em união, mas não em unicidade, já trabalhando, onde eu não conseguia enxergar dentro da minha própria casa o que estava acontecendo. Não consegui. E ela precisou trazer isso para mim. Então acho que tem um caminho muito importante aí, a abertura que a gente precisa dar para o outro para ele poder começar a trazer essas questões dentro de casa. E essa abertura ela passa por a gente entender o que o outro tem para dar. Eu vou trazer um outro exemplo bem legal aqui, da minha esposa é um 5, de novo, né? O autopreservação, é um 3 sexual, o que acontece? Começa a fazer as questões, começa a fazer as coisas e fica buscando essa conexão. Ele fica querendo, ele sente, né? Eu sinto que ela não está respondendo do jeito que eu queria. No momento que está os dois em baixo nível de vibração, qual que é a tendência dela, qual que é o mecanismo de defesa do 5? Então os dois em vibração baixa, fica eu querendo muito e ela se afastando cada vez mais. E a gente, com conhecimento de causa, consegue trabalhar essas questões. A gente chegou a um momento de vida onde a gente teve uma discussão, depois de tanto tempo, e eu falei para ela, nossa, eu tô carente. E ela falou assim para mim, eu já estou te dando amor. Vocês entendam que não se trata necessariamente do que eu quero, mas também do que o outro tem condição de me dar. E aí a gente consegue equalizar consciência. Isso é muito importante, gente. Eles não estão nos entregando aquilo porque não necessariamente eles querem não entregar, porque eles não conseguem pelo momento que eles estão. E igual a gente. E hoje eu tenho a sorte de ter 2 parceiros em casa com essa consciência, onde eu, no meu estilo de identificação, e essa identificação é profunda, é vibracional, é energética, eu me conecto muito fácil e saio e nem percebo. Daqui a pouco não estou mais eu, estou numa energia diferente. Uma parceira que percebe já me cutuca. Ela consegue ver imediatamente quando eu saio do meu centro. Isso acontece a qualquer momento. Eu estou aqui no palco, se me gruda uma pessoa mais elétrica, eu mudo. Eu desço ali, se eu estou com uma pessoa mais... mudo. Isso é imediato. Ih, eu fiz alguma coisa errada aqui. Já devolve para nós aí. Agora já vai para a finalização. Gente, para vocês entenderem onde é que a gente está, aproveitando que ele está mexendo,
Esse propósito de família ele apareceu para mim no ponto 6, no tapete. Apareceu como um recado. A gente está estruturando, esse programa ele já existe. A gente tem uma imersão em famílias para acontecer. Deveria estar acontecendo agora, mas a gente está trazendo um programa online primeiro, que está com a primeira turma rodando. Então a gente tem aberturas dela. Com essa estrutura direcionada para esse crescimento, essa elevação de consciência, esse alinhamento de consciência para famílias. Isso tudo vai cada vez ficar mais forte, vai cada vez ficar maior. Esse congresso é uma oportunidade de a gente abrir isso para o vento. Onde é que a gente está indo? A gente tem sim uma bandeira de família aí muito forte. O resultado desse carinha aí, ó. Resultado dessa alegria. A gente teve um tipo 3 que trabalhou com a gente recentemente, com a esposa tipo 1, e isso é uma questão bastante legal, porque ele estava numa visão muito macro, ela estava naquele momento de puerpério, estava com muitas questões de trabalho em casa, e a gente, no trabalho com ele, não necessariamente precisa estar os dois ali trabalhando, no trabalho com ele, foi fazendo uma equalização, foi fazendo uma leveza, e ele começou a mudar, e a casa dele muda, e ele mudou, a casa mudou. Tudo mudou. E foi bastante legal, porque depois ele me chamou no telefone e falou, cara, e esses vídeos que você está fazendo? Parece que a sua energia agora mudou, você está mais rápido, porque eu não tenho os dois, né? Eu, quando saí do mundo empresarial e me conectei a essa linguagem, eu comecei a diminuir o ritmo, comecei a ficar mais devagar, e aquela galera que me acompanhava antes, está muito devagar o jeito que você está falando. E ele era um deles. E ele falou, cara, agora você acertou o ponto. Aí eu falei para ele, cara, será que eu acertei o ponto ou será que você acessou lugares que você não acessava antes? E você está conseguindo agora acessar esses lugares e está te permitindo se conectar a outros tipos de energia. Vocês conseguem perceber a diferença? Tem os dois aí. É claro que a gente vai aprendendo, né? E por fim, eu queria contar um pouco essa história aqui para a gente poder finalizar e entender o poder que a gente tem. Ele trabalha com... Ele é evangélico. Tá? Eu não sou evangélico, não tenho uma orientação religiosa específica, mas ele trabalha com questões de autoconhecimento da forma dele, dentro dos processos dele, faz imersões com famílias, trabalha com famílias. Ela é psicóloga e eles pais, esses dois figurinhas aqui, o Nicolas e a Bettina. Eles estavam num dia de mudança de apartamento, e vocês sabem o que é mudar de apartamento com uma família assim, né? Elétrica, para dedéu. E aí a Bettina viu a Rebeca e o Nicolas pichando na sacada, detonando mesmo, pichando, pintando o ar-condicionado. E ela naquele dia de mudança, devolvendo o apartamento que era alugado. Preciso dizer qual era a sensação dela, né? Gostoso? Quem é pai aí sabe o que eu vou falar, né? Viu o filho ali... Ih! Pois bem, quando ela chegou lá e ela viu o desenho, a agressividade sumiu em menos de 1 segundo. Foi a velocidade da luz. Eu vou botar esse desenho aqui agora para vocês verem, está em cima do arco-íris. É uma palavra que, para alguns, ela sempre gera um sentimento, porque é uma energia forte. Eu tinha uma rejeição por ela até um tempo atrás. Mas ela tem um poder alquímico, para quem acredita nela, muito forte. Vamos lá. Velocidade da luz. A energia dela sumiu da raiva e entrou no amor e no coração. Vou explicar uma coisa para vocês. O dia que o Enneagrama for para vocês, no coração de vocês, e conseguir fazer uma gestão alquímica tão poderosa quanto essa, a gente chegou onde a gente quer. Para nós e para os outros. É isso, gente. Gratidão pelo tempo, pela paciência. Tamo junto.